Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos mais uma vez juntos para conversarmos um pouco, fazendo uso da bendita, preciosa, maravilhosa Palavra de Deus. E eu quero com carinho agradecer a todos que têm orado por esse projeto, por esse trabalho, e rogo as orações por tudo aquilo que nós temos para fazer ainda este ano, para a glória de Deus, porque eu creio que o Senhor nos dará graça, força, nos dará saúde, ânimo e provisão contínua e constante para que a gente possa cumprir o desígnio e o propósito de Deus para essa visão, para com essa visão que o Senhor tem nos dado de acolhimento, de abraço, de intercessão, clamor, de entrega sincera diante de Deus em favor de pessoas, claro que entendendo que o nosso Salvador é Jesus, mas seguindo o exemplo dele, que se doou por gente. Nós temos essa missão de amarmos em nome de Jesus, acolhermos em nome de Jesus, somarmos com corações em nome de Jesus, lançarmos boas sementes em nome de Jesus e nos movermos todos os dias, lembrando que o nosso lugar é no céu com o Senhor e nos movemos em esperança em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, que em nome de Jesus Ele possa nos fazer viver ainda este ano muitas coisas boas, porque nós temos plantado a cada live, a cada culto, aqui há quase 4 anos, boas sementes. E eu sei que muitas vidas têm recebido fôlego, graça, saúde e o toque do Senhor Jesus tem alcançado a vida de muitas pessoas. E eu creio que muito o Senhor ainda tem para fazer e muito o Senhor ainda vai fazer. Por isso, confie nele, descanse nele, espere nele, dependa dele e não se canse de buscá-lo a cada dia e todo dia, porque em todo o tempo que você o buscar, você vai achar na fonte das águas vivas o que você precisa para prosseguir na sua jornada, no seu caminho, na sua caminhada. Nós vamos ler juntos a Palavra de Deus e eu quero convidar você para observar um texto. Quero convidar você para observar um texto da Palavra de Deus conosco. E o meu desejo é que o Senhor Jesus Ele alcance também nesta oportunidade, fazendo você viver a cada dia, coisas maiores e melhores, porque Ele tem sempre para os seus filhos a revelação da sua graça, e a graça de Jesus é o melhor de Deus para a gente. Então, que a gente possa desfrutar desse melhor em tudo que vivemos, estarmos sempre na dependência, no cuidado, na orientação do Senhor nas nossas vidas. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Já dei aí alguns minutos para os que quiserem entrar, mas demora um pouco para o Instagram avisar aí que a gente está ao vivo, mas não tem problema. A gente vai falando aqui e nós vamos caminhando. Mas abra a sua Bíblia comigo. No segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 3, nós vamos ler no verso de número 15 diante, diz assim:
Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água. E vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E vocês e os seus animais de carga terão muita água para beber. Eu queria que você marcasse ou sublinhasse na sua Bíblia essa expressão, essas duas expressões que estão aí. As duas aí no verso de número 17, diz assim, preste atenção: pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas, quero que você sublinhe essa parte aí, mas mesmo assim o leito deste ribeirão, sublinhe essa expressão, vai se encher de água. E depois, como última palavra aqui, que é claro que Eliseu continua falando algumas coisas, mas eu quero me ater a isso aqui, ou me prender a esse ponto aqui. O texto diz assim: e terão muita água para beber. Ele diz a princípio, vai se encher de água. Vai se encher de água. Depois ele diz, terão muita água para beber. Eu quero tomar só essas duas expressões desse texto, porque elas nos revelam muito, mas muito, do interesse que Deus tem no trabalho que nós realizamos dia após dia, pensando no livramento das pessoas com as quais nós lidamos e convivemos. Porque onde nós estamos de pé, plantado, nós estamos ali, ou pensando em alguém ou agindo por alguém. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, ela não é marcada por essa individualidade, por esse individualismo, apesar de nós termos a nossa individualidade. Em outras palavras, eu estou dizendo, vou dizer com outras palavras de forma mais clara, nós não somos o centro. A nossa existência, eu já disse aqui em outros momentos, ela é uma existência para os outros. E sendo a nossa existência uma existência para os outros, onde nós estamos plantados, ou estamos trabalhando por alguém, e para alguém, ou estamos pensando, orando, ou intercedendo por alguém. Você pode se assentar e assistir um filme para distrair, você pode se assentar e viver muitas coisas na sua jornada de vida pensando em se distrair. Você diz, eu vou descansar. Reserva algum ambiente, tira umas férias, e ali onde você está, a sua existência não é uma existência para você mesmo de modo algum. Onde você estiver plantado, você existe para alguém.
onde você estiver inserido em qualquer que seja o contexto do ambiente de descanso, de trabalho que seja, de descanso, de tranquilidade, enfim, você está com o pensamento, você está agindo, você está atuando, você está se movendo por alguém, para alguém, por causa de alguém. E o fato de você estar se movendo por causa de alguém é que faz com que Deus esteja manifestando todos os dias e a cada dia o interesse que Ele tem. O interesse, vou repetir, que Ele tem. O interesse que Ele tem neste alguém. Porque se Ele, neste lugar que você está, Ele te abençoa, é pensando neste alguém. Se Ele te abre portas, é pensando neste alguém. E eu estou me referindo a este alguém, mas pode ser mais de uma pessoa. É por isso que quando a gente diz assim, o Senhor tem me abençoado, o nosso coração se sente em paz nesse período. Porque isso significa que a gente vai conseguir cumprir com as nossas responsabilidades. Isso significa que nós vamos conseguir cumprir o nosso propósito de vida. Isso significa que a gente vai conseguir cumprir a nossa missão. Isso significa que a gente vai conseguir cumprir a nossa responsabilidade com aqueles que estão ligados a gente. E aí não importa o lugar, não importa o contexto onde você está. Suas contas não param de chegar. Todos os meses elas vão chegar. Você vai ter que estar onde está todo mês produzindo. De modo que você precisa que Deus esteja envolvido com isto. Porque se Ele não estiver, a dificuldade para suprir as mínimas coisas será muito grande. E isso não é só algo que faz parte da sua vida, isso faz parte da minha vida como pastor, como pregador, cujo coração, a vida, há anos foi entregue somente para o reino de Deus. E que por mais que me mova por alguma outra ou algumas outras direções, eu sei o que eu existo para fazer. E o fato de saber o que eu existo para fazer me faz dormir e acordar com pessoas na minha mente, para que eu ore por elas, para que eu interceda por elas, para que eu clame por elas. E quantas vezes eu já não quis, como algumas pessoas que já disseram para mim, olha pastor, eu já passei meses e meses sem nunca plantar, sem plantar uma semente. Eu passei meses e meses e meses sem plantar uma semente, e isso ela se referia ao lugar onde ela estava, ali cultuando, servindo. E eu pensei comigo, será que Deus daria esse direito a alguém que o serve e foi chamado por Ele para servir, de passar dias e dias sem fazer uma oração pelas pessoas com as quais o coração dele, Deus o envolveu? Talvez alguém não é uma cobertura, como se pensa, mas às vezes alguém é uma base. Para que pessoas tenham onde se apoiar. Porque a pior coisa é estar plantado na vida e se sentir sem chão.
E eu já descobri que na medida que a gente caminha, o chão que a gente pisa quase sempre, eu digo quase sempre, porque tem a parte que é toda de Jesus nisso. Mas quase sempre o chão que você está pisando é o chão construído pelas orações e intercessões de pessoas que se importam com você. E é por isso que, por mais tímido, por mais individualista que você seja, você não conseguirá andar, prosseguir, avançar, somente com o que tem no seu intelecto, somente com o que tem de capacitação no seu coração. Porque onde você está, seu coração, sua vida está conectado e conectada a alguém. Seja aqueles que são do seu maior interesse, que são seus familiares e que você ama e são sua prioridade, ou sejam aqueles que estão posicionados, apresentando continuamente a sua vida diante de Jesus. É por isso que eu digo que para que tudo isto continue muitas vezes sendo uma realidade na minha vida ou na sua vida, nós precisamos entender a importância de sermos uns com os outros. E por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto da vida está alicerçado quase sempre não somente em geografias favoráveis. O nosso contexto de vida, de todos nós, ele inclui algumas realidades, e algumas dessas realidades apresentam-se como desertos. E por incrível que pareça, quando a gente olha para o segundo livro dos Reis, capítulo 3, que eu já passei por esse texto aqui, nós temos aqui 3 grupos de pessoas que estão pisando no chão de um deserto. Só que são pessoas que, na sua maioria, eu digo a maioria porque entre esses 3 tem um, que será considerado por Eliseu. Todavia, os demais não são reconhecidos. Inclusive o rei de Israel, porque nós temos aqui 3 reis, com 3 exércitos, andando por um deserto, e estão andando por esse deserto por 2 razões. A primeira delas, porque decidiram ir sem considerar o que Deus tinha a dizer. Porque há desertos que são uma realidade na minha e na sua vida, por movimentações de Deus na nossa vida, e há outros que eles são frutos da nossa falta de percepção, de sensibilidade, de humildade, para buscarmos em Deus a direção que eu e você, nós precisamos. Agora, até desses desertos que a gente entra, Deus nos tira. Mas para isso Ele quer que o nosso coração não se identifique com o da maioria que aparece aqui, mas com aquele que no meio do deserto, vendo o que está acontecendo, se preocupa em buscar a Deus. E aí no capítulo de número 3, eu só queria que você olhasse rapidinho para a gente poder entrar na mensagem propriamente dita. No capítulo 3 de 2 Reis, acompanhe na sua Bíblia, no verso de número 11, quem é esse que faz a diferença nesse deserto? Josafá. A Bíblia diz, e Josafá perguntou, existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele?
Tem alguém aqui que pertence a Yahvé no deserto? Então, no verso de número 11, alguém disse, a Bíblia diz como um oficial do exército, disse ao rei, olha, Eliseu, filho de Safate, está por aí. Por aí aonde? No deserto. Ele era o homem que era ajudante de Elias, ou que deitava água nas mãos de Elias. Quando ele disse isso, Eliseu, a ficha de Josafá caiu, na hora. E o que Josafá diz? No verso 12. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Ou melhor, o que o rapaz diz? Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Disse, nesse momento, o rei Josafá, nós vamos fazer o quê? Simples. Se ele é profeta, se ele deitava água nas mãos de Elias, se ele é alguém envolvido com Elias, Josafá diz assim, ele fala o que Deus manda. E se ele fala o que Deus manda, vamos fazer o seguinte, vamos em busca dele, vamos até ele, vamos falar com ele. Então pronto, esse não é o ponto principal que eu quero destacar aqui, mas é bom que se diga que Josafá, como crente, reconhece que Deus é na vida de Eliseu. E ele decide, junto com os 3 reis, e falar com Eliseu. Ele decide e falar com Eliseu. E quando ele decide e falar com Eliseu, nós glorificamos a Deus. Porque ele, como crente, está puxando quem não estava interessado em Deus no deserto para ir na direção do profeta também. Só que quando eles chegam lá, Eliseu sabe que esse deserto que eles estão vivendo não é um deserto que Deus preparou, ainda que Deus permite passar. Mas é um deserto que eles escolheram. Por quê? Porque é uma caminhada, eu diria, de 7 dias. A água acaba, a situação é difícil e todo mundo pensa que vão perecer ali. E quando chegam até Eliseu, o que é dito é que o Senhor levou os 3 reis para que esses 3 reis caíssem nas mãos dos inimigos. Eliseu sabia que não. Então, nesse exato momento, Eliseu deixa claro, quando eles chegam lá, que se fosse por Jorão, o rei de Israel, Eliseu não gastaria tempo, de forma alguma, dando atenção. E se fosse por qualquer um outro que não fosse Josafá. Mas ele disse, sabe por que eu vou dar atenção a vocês? Por causa de Josafá. E quando ele faz isso, eles querem, Josafá quer de Eliseu uma direção, uma resposta. E aqui, essa direção e essa resposta, ela vai começar a chegar da seguinte forma. No verso que nós lemos, o verso 15, Eliseu disse, agora me tragam um músico. E diz a Bíblia que o músico veio enquanto ele tocava a harpa. Olha o que diz o texto. O poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. Aonde? No mesmo deserto, onde aqueles homens se sentiram perdidos e onde aqueles homens se sentiram sem condição nenhuma de superar aquele deserto. O poder de Deus veio sobre Eliseu. Aqui, qualquer um de nós pregando daria ênfase ao músico, à música, daria ênfase à direção do profeta Eliseu, daria ênfase até mesmo ao profeta Eliseu. Mas eu quero mostrar aqui esse envolvimento de Deus comigo, com você, no que nós estamos fazendo, uma vez que o que nós estamos fazendo não é só para o nosso benefício,
Porque Deus não nos faz respirar e não nos faz viver dom nenhum, bem nenhum, favor nenhum, que seja somente pensando em nós mesmos. Ele tem como objetivo, ele tem como meta fazer com que eu e você sejamos aqueles canais de bênção para a vida de outras pessoas. O seu sorriso pode melhorar o dia de alguém. O seu abraço pode melhorar o dia de alguém. O seu carinho pode melhorar o dia de alguém. A sua atenção pode melhorar o dia de alguém. A sua palavra de pregação pode melhorar o dia de alguém. Um cântico que você oferecer a Deus pode melhorar o dia de alguém. Mas para que isso aconteça, você precisa se entender como alguém que existe aonde está por causa de outro. E se você entender isso, Deus vai se envolver com isso. Deus se envolve. Ele alcança Eliseu. E através de Eliseu, ele traz a palavra que aqueles homens precisavam. O que Deus simplesmente leva em consideração? Primeiro, a ida de Josafá no deserto até Eliseu. Segundo, a disposição de Josafá de trazer, como Eliseu pediu, o tangedor ou o músico para tocar, para que Eliseu e Deus ouvissem. Terceiro, o fato da preocupação de Josafá não ser uma preocupação com ele mesmo apenas. Porque, segundo o texto, essa preocupação não se revela apenas com ele mesmo. Segundo o texto, se revela com gente que está com ele no deserto e vai um pouco além. É uma preocupação que vai até os animais aqui. E olha que lindo, Deus está preocupado em se envolver com esse negócio que envolve a preocupação do coração de alguém, até mesmo com animais. Nós temos motivos para todos os dias, quando orarmos, envolvermos outros na nossa oração. Gente, nós somos motivados todos os dias a não pensar em ninguém. Nós somos motivados todos os dias a sermos cada vez mais gananciosos, ambiciosos, egoístas, prepotentes. E não incluirmos ninguém na nossa agenda. Não é do nosso interesse incluir quem quer que seja na nossa agenda. Mas é o Senhor que vive, que tem interesse nisso, a Ele o louvor e a glória para sempre. Ele tem interesse que você inclua. Por quê? Porque a medida que Deus tem para dar é a medida da preocupação que eu tenho com outros. Se eu sou suprido, se você é suprido, é na medida da preocupação que nós temos com os outros. Isto inclui filho, inclui esposa, inclui marido, isso inclui parentes, isso inclui pessoas que você ama. E aqui eu vou lhe dar uma lição bíblica. Quer ver Deus acrescentar, porque tem gente que diz: eu fui alvo de oração, mas as coisas não aconteceram porque não fomos constantes. Não insistimos, não persistimos, não lutamos, não enfrentamos os desafios até o fim. Às vezes fizemos uma semente e paramos. Às vezes oramos uma vez e paramos. Às vezes jejuamos uma vez e paramos.
Isso não tem a ver com o mensageiro, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o pregador, não tem a ver com a gente. Porque no nosso coração há uma necessidade muito grande de entendermos que nós precisamos colocar outros na nossa agenda. É impossível. Se um coração é de Jesus, estar empregado e não parar em um momento, seja no almoço, na janta, ou em um momento de mesa, e no mínimo, eu estou falando do mínimo, fazer uma oração dizendo: Jesus, que não falte na vida dos que eu amo, mas também que não falte de forma alguma da mesma provisão na vida daquele e daquela que está nesse momento desempregado e desempregada, em uma situação doída, dolorosa e difícil. Há uma necessidade muito grande no nosso coração. Há uma necessidade muito grande no nosso coração. E se nós não nos envolvermos, se nós não caminharmos, se nós não andarmos, se nós não avançarmos, com esse pensamento e esse coração, nós vamos continuar caminhando e vivendo dentro de limites. Porque o limite que Deus excede, Ele excede porque eu incluí alguém. O que Josafá está fazendo diante de Eliseu? Ele está incluindo gente. Eu queria que nesse momento 500.000 pessoas estivessem ouvindo essa palavra. Só que esta não é uma palavra de movimento, sabe, apenas de profecia, de revelação. Esta aqui é uma palavra que traz a gente para um lugar que Deus quer e nos leva para o céu. Se eu não incluo ninguém, olha, imagine comigo, que coisa interessante. Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Os discípulos de Jesus dizem para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus diz: é simples. Quando vocês forem orar, entra no quarto e fecha a porta. E diga assim, ó: meu Pai que está nos céus. Ele disse isso? Você logo diria: não, pastor. E o que é que ele disse? Ele disse: Pai nosso. A gente cita, a gente ora, a gente fala. É a oração, é o modelo de oração mais copiado e mais feito no mundo todo. Está em inúmeras casas, inclusive de gente que só pensa em si mesmo. Mas está lá, Pai Nosso. Jesus diz: inclui mais alguém no pacote? Inclui mais alguém no pacote. É fácil para algumas pessoas incluírem o político que elas idolatram e amam. Se o político que as pessoas, seja quem for, gostam, amam, idolatram, se ele aparecer ou ela aparecer na internet, na live, dizendo: eu preciso que vocês contribuam, na hora, muitos crentes vão fazer isso. Mas eles terão uma dificuldade gigantesca de fazer se incluir algumas pessoas, inclusive aquelas que eles não conhecem. Se incluir alguma coisa que envolva o reino de Deus, para a glória de Deus, para o favor de Deus ser manifesto sobre outros, eles não falam.
porque não aprenderam a incluir outros. E eu prego esta palavra não apenas nessa live, porque eu sei que ela vai para outros veículos e para outras redes sociais. Mas eu estou simplesmente dizendo que há uma necessidade muito grande de levarmos em consideração a importância de incluirmos os outros. Porque Deus me dará na medida que carecem aqueles que eu incluo na oração. Olha o que eu estou te dizendo, como princípio de vida para a sua vida e para a sua história. A gente que diz assim, multiplica, Senhor, abre. E Deus diz, eu vou abrir, eu vou multiplicar, porque alguém em obediência, fidelidade, amor, temor e tremor, oferta. Mas Deus quer muitas vezes levar isso para outras dimensões. E eu não me refiro aqui só a dinheiro, estou falando da vida humana por completo, inclusive nas nossas relações. Ele quer dar uma medida a mais, mas essa medida a mais eu preciso incluir nela outras pessoas. E se nós incluirmos, nós vamos ter a alegria de Deus no nosso coração, de vermos o Senhor se movendo mais e mais em nosso benefício e em nosso favor. Porque caminhamos há 4 anos, ou quase 4 anos aqui ensinando. Eu já fiz algumas orações aqui, me colocando nelas. Mas são poucas comparadas às tantas e quantas vezes eu citei gente aqui. Quando foi que a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó? No capítulo 42, verso 10. Quando Jó orava pelos seus amigos, ele incluiu gente. Todas as vezes que você disser Deus, sabe por que eu quero que o Senhor me abençoe? É porque tem gente que eu quero que seja abençoada através daquilo que o Senhor me der. Deus vai começar a agregar alguma coisa à minha vida e à sua vida nesse tempo. Porque nós estamos incluindo outros. Isso é interessante. Quando o músico tocou, o poder de Deus veio. Por que veio? Porque Deus se envolve com o meu trabalho, com o seu trabalho, com a minha vocação, com a sua vocação, como eu falei hoje. Deus se envolve com os teus dons, com os meus dons. Deus se envolve com os nossos dons. Deus se envolve com os nossos dons. Deus se envolve com a nossa vocação. A gente que vai chegar um momento que de tanto interesse que tem de ver gente beneficiada através deste trabalho, o Senhor os acrescentará. Há outros que na sua diminuição Deus diminuirá. Porque o Senhor em si, Ele me dá a medida que eu incluo outros nessa medida. Deus se envolveu com o trabalho, Deus se envolveu com a situação. Agora, quando Deus se envolve, fica claro que o deserto, ele se transforma, em primeiro lugar, em palco da glória de Deus. Segundo, ele se transforma em um lugar de profunda humanidade e cooperação. Porque no capítulo de número 3, o texto diz, no verso 16, a última parte é assim: façam muitas covas. Quem faria? Quem está no deserto ali? Para cavar, depois de 7 dias de caminhada, com a água tendo acabado, como é que se faz? Se ajudando. Porque o meu deserto não pode ser impedimento.
para que eu coopere com outros que estão no deserto. Até porque, na verdade, se a gente se ajuda no deserto, a gente chega até o fim da caminhada olhando uns para os outros e dizendo: o Senhor até aqui nos ajudou. É beleza. Você entende essa verdade bíblica? Porque é uma verdade bíblica. Todas as vezes que há uma situação deserta, ele se transforma nesse palco de cooperação. Façam. Eu fazer? Você? Quem vai fazer? Todos nós. Cooperação, humanidade, compaixão, misericórdia, amor, desejo de ver o outro um pouquinho melhor também. Porque se eu estou bem, é lei da selva. Quem quiser que se exploda. E a gente, às vezes, com raiva de Deus, a gente se auto-impede de ser uma bênção de Deus para outras pessoas. Porque algumas coisas de repente não chegaram até nós. Isso porque não entendemos que quando eu paro com Deus, Deus para comigo. Que quando eu paro com o reino de Deus, Deus para comigo. Que quando eu diminuo no reino de Deus, Deus diminui comigo. Porque Deus me dá a medida que eu incluo outros nas minhas orações, nas minhas sementes, na minha manifestação de amor. É por isso que o Pai da oração do Pai Nosso é Pai Nosso e não meu Pai. Tem que incluir gente no negócio. E Deus muitas vezes faz isso através de pessoas que Ele quer usar. E Ele está usando muitas vezes. E quando eu cuido disso, cumpro isso, quando eu, financio isso, quando eu coopero com isso, Deus olha e diz assim: nossa, esse projeto inclui no pensamento de quem está envolvido mais gente. E se inclui mais gente, há uma necessidade de uma medida maior. E se há uma necessidade de uma medida maior, a quem Deus dará essa medida? Essa é a questão. Segundo, esse deserto, ele se transforma em um ambiente extremamente profético. Só que agora, eu não falo do ambiente profético porque o profeta profetizou, porque isso aí é a parte mais fácil. É fácil, pastor? Não é fácil falar em nome de Deus. Mas quem busca, acha. Então Deus fala através do profeta. Mas a profecia de verdade, ela está no que foi orientado. Foi dito assim: façam muitas covas. Façam muitas covas. Aí você dá uma olhada e diz como é que é. Façam muitas o quê? Muitas covas. Isso aqui é lindo, gente. Porque eles ouvem a profecia, mas vão fazer o que foi orientado. Porque a profecia não está nas palavras que foram profetizadas apenas. Ela está nas ações de quem foi alvo da profecia e no envolvimento e comprometimento desse com a cova que vai cavar. Até porque não eram as palavras que se encheriam de água. Elas já carregavam dentro delas a força de trazer as águas à existência. Mas era o fato de alguém cavar. E Eliseu aponta: estão vendo isso aqui? Ó? Não tem nada.
E vou dizer a vocês, vocês não verão sinal de vento nem de chuva, todavia este ribeiro se encherá de água. E a pergunta que fica para mim, a pergunta que fica para você é essa: quando o ribeiro se encheria? Ou melhor, quando o ribeiro se encherá? Se o deserto aqui, em primeiro lugar, se transformou em palco de amizade, de humanidade, de cooperação, porque todo mundo vai ter que cavar junto. Esse deserto se transforma no ambiente em que a profecia ela é cumprida na movimentação de quem está cavando. E a cada cova que vai sendo aberta, Deus dá uma olhada na medida e olha o coração. Eu não tenho dúvida disso. E diz, será que nessa medida desse coração cabe mais alguém? Se cabe, eu tenho que acrescentar água. Se cabe, eu tenho que acrescentar a água. Se não cabe ninguém, a medida que virá é a medida que cabe apenas na barriga dele. Mas se inclui reino, obra, vidas, história e coisas mais, Deus, eu não sei quem vai receber essa palavra profética, Deus acrescentará água. Deus acrescentará água. Emeniov Yová semia. Eminaste de Kemnia Niorevovanácia. Há uma ação de Deus para fazer com que o ribeiro transborde. Aparentemente não tem o suficiente. No caso de alguns, aparentemente não tem nada. Mas se seu coração, sua alma, sua vida, sua história, sua existência se conecta a este coração que diz, aqui cabe mais gente, aqui cabe mais gente, nas minhas orações cabe mais gente, no meu jejum cabe mais gente, na medida que vai acolhendo, Deus diz, eu tenho que aumentar a água, eu tenho que aumentar a medida, e Ele vai aumentar, Ele vai fazer transbordar, Ele vai fazer acontecer. Você precisa crer nisso. Você precisa confiar nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa deixar Deus mover a sua vida. Com esse coração que diz, eu não sou só alvo da profecia, eu estou me movimentando na profecia. Todas as vezes que você sair, aponte para o teto da sua casa e diga, meu Senhor, eu estou indo para aquele ambiente de trabalho, para glorificar o teu nome naquele lugar. Com o meu trabalho, com a minha prestação de serviço, com a minha dedicação, com os talentos que me deste, com a inteligência que me deste, com a capacitação que tu me deste. Eu não posso voltar deste trabalho sem colher. Quantas vezes eu não saí para pregar, sem saber o que seria? Quantas vezes eu já não vivi em viagem e tive o desprazer e a alegria de ver colegas, depois que eu preguei, saírem, irem embora, e não se preocuparem nem se eu tinha a minha passagem para voltar do estado que eu estava para casa. O que eles não sabiam é que antes de sair de casa, eu tinha apontado para o céu, erguido as minhas mãos e dito, Deus, eu trabalho nesta terra, e esta terra tem que frutificar. Eu trabalho nesta terra e esta terra tem que me responder.
Eu trabalho nesta terra porque se a Bíblia diz que do suor virá, o quanto nós suamos. Às vezes de meia-noite a 9 da manhã em oração por gente, às vezes se levantando pela manhã, correndo para visitação, às vezes abraçando alguém, às vezes ouvindo alguém, às vezes socorrendo alguém, às vezes viajando 12, 13, 14 horas de ônibus, só para chegar na cidade de alguém e levar uma palavra para alguém que estava lá naquele lugar. Como foi o caso de uma menina que não tinha a possibilidade no casamento de engravidar. E chegamos ali e o Espírito de Deus disse, é aquela ali. Vá até ela, coloque as mãos sobre ela e diga para ela que eu abro o que ninguém pode abrir, que eu gero o que ninguém pode gerar, que eu faço o que ninguém pode fazer. E Deus lhe deu um filho. Eles não sabiam que eu tinha estendido as mãos. E quando eu olhei e disse, meu Senhor, como é que eu vou voltar para casa? Sumiu todo mundo, desapareceu todo mundo. Daqui a pouco Deus começava a fazer, ou o telefone tocar, ou alguém procurar, ou alguém me encontrar no caminho. Porque no lugar, às vezes eu dizia, eu vou andar ali no centro apenas para respirar, pensar, porque não queria ligar para ninguém, para compartilhar nada. Tem gente aqui na live que já falou comigo em momentos que eu estava em viagem e sabe, porque quem está perto de mim sabe do meu coração. Já teve gente dizendo para mim, como é que o senhor vai voltar? Eu digo, eu estou voltando de ônibus, vai ser 3 dias dentro do ônibus. Deixa a gente lhe ajudar, porque o coração de algumas pessoas é incrível. É banhado pela graça de Deus. Tem gente que Deus molha com a graça e diz assim, eu quero você sensível, eu quero você amando, eu quero você ajudando, cooperando. A essas pessoas Deus sempre dará e dará em abundância. Deus sempre dará. Algumas coisas Ele guarda para um tempo específico, mas quando chegar a hora dele liberar, ninguém impede. E eu aguentar 3 dias de ônibus voltando, dizendo Jesus, foram 15, 17 dias pregando a palavra. Quem tem os olhos em outras coisas a não ser em pessoas e vidas. Quem não se preocupa com alguém além dos seus familiares, não sabe o que eu sinto. De ver gente chorando, de ver gente se aproximando do altar, mas quem um dia já fez uma oração por quem não conhece, não aguenta dormir sem dizer, Deus, visita alguém nesta madrugada e nesta noite. Se movimente nessa profecia. Todas as vezes que sair para trabalhar, declare. Fale com a terra, fale com o céu. Diga à terra, terra, me ouça. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Eu tenho promessas do meu Deus. Os impedimentos são grandes, as dificuldades são grandes. Tem dias que você vai desabar emocionalmente, às vezes até psicologicamente. Você vai dizer assim, eu estou tão abalado, eu estou tão triste. Mas mesmo nesse dia, com pouca fé ou sem fé nenhuma, diga, terra, eu sou filho de Deus. E você precisa responder, terra, ao meu trabalho. Terra, você precisa responder ao meu trabalho, terra. Eu estou me movendo, terra, e você precisa, terra, responder ao meu trabalho, terra. E ela vai ter que responder. Só que quando falar com ela, fale com o Deus que manda nessa terra e no universo. E diga para Ele, meu Senhor, eu vou glorificar o Teu nome aonde eu estiver. Eu não sou daqueles cujo coração o Senhor abençoa e esquece de honrar o Teu nome, não. Faz porque eu vou glorificar o Teu nome com o que o Senhor acrescentar à minha vida. Deus! Fale com Ele, peça a Ele, busque dEle, bata na porta dEle, ande
Na presença dele, diga a ele: eu estou indo, mas eu vou na tua força. Eu estou indo, mas eu vou debaixo de promessa. Eu estou indo, mas eu vou debaixo da fidelidade de Deus. Eu estou indo, mas eu vou para ver as portas se abrir. Portas que estão fechadas não resistam à voz de Deus na minha vida. Eu estou indo debaixo do cuidado do meu Deus. Vão se abrir. Elas não resistem às promessas de Deus na minha vida. Se abram agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar. E se você não ouviu essa palavra toda, ela vai estar no canal no YouTube daqui a pouco para você assistir lá pela sua televisão em casa. Em terceiro lugar, Deus se envolve com esse ambiente de trabalho. Eu estou plantado. Aqui é um deserto, gente. Eu estou plantado, você está plantada. É um deserto aqui. Mas Deus se envolve e diz: eu quero humanidade no deserto, eu quero cooperação no deserto, eu quero amor, acolhimento, abraço no deserto. Vocês estão dispostos a fazer isso? Estamos, então façam corras, juntos. Segundo, movam-se com base na profecia, porque não basta ouvi-la. Cavem com base na profecia. Eu recebi, eu estou cavando. Eu recebi, eu não deixo de orar com base na profecia. Eu recebi, eu não deixo de jejuar com base na profecia. O cenário vai ficar pronto para Deus fazer transbordar o que ele disse que ia transbordar. Mas em terceiro lugar, se você observar aí, olha o que diz o texto, por favor. Leia comigo. Verso 17. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz: pois vocês não vão ver chuva nem vento. Mas mesmo assim, o leito deste ribeirão vai se encher de água. O leito deste ribeirão se encherá de água. A primeira expressão aqui é que se encherá de água. A última expressão que eu mandei vocês marcarem no verso 17, a última expressão diz assim: terão muita água. Por quê? Porque quem está falando é a fonte. Quando a samaritana, em João capítulo 4, viu Jesus pedindo água para ela, ela ficou olhando, dizendo: tu és judeu, está me pedindo água? É porque havia uma barreira entre eles mesmo. Era um problema antigo entre judeus e samaritanos. Era um problema antigo. Mas Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem te pede água, você pediria da água que eu tenho para dar. Eu digo: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço. E claro, nós sabemos que Jacó não tinha cavado o poço. Tinha algo ali que Jacó fez. Jacó se apropriou. Os poços vêm de Abraão, vêm de Isaac. Jacó se apropriou e deixou aquele poço para o seu filho José, um sonhador. Só que José foi para o Egito, viveu toda aquela história e nunca se apropriou desse poço. Aí Jesus chega, senta justamente onde está o poço, para se apropriar do poço e mudar a realidade de todo mundo do poço. Por quê? Porque aquele poço serviu por um tempo para uma medida. A medida do poço aumentaria. Como é que aumentaria? Jesus disse: se você soubesse, você pediria da água que eu tenho para dar. Aí ela disse, dando uma olhada e quem sabe sorrindo graciosamente, porque ela deveria ser uma mulher graciosa.
Ela deveria ser, porque ela teve 5 maridos. E não se conquista assim 5 machos, 5 homens. Claro que um de cada vez ao longo da história. Não se conquista assim sem ter alguma coisa. 5 maridos. E, claro, não estou contando com o que Jesus disse que não era dela. Porque Jesus disse que tinha um que não era dela. Estava lá. Jogando o campeonato com ela. Mas não era dela. Agora você olha para o texto e fica assim, assim. Ela olhou, dá aquela risada graciosa e diz, esse homem está dizendo que tem água para me dar. Judeu. Cadê teu cântaro? Não tem, não é? Tuas cordas também não tem, não é? Como é que tu vai tirar água desse poço? Sendo neste horário o horário que a água diminui. Porque tem gente que já passou aqui tirando água e eu só venho pegar daqui as sombras. Como é que tu vais pegar? Diz, mulher, quem bebe desta água torna a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca mais. Porque a água que eu lhe der, aqui que está o negócio, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. No capítulo 7 de João, lembra quando Jesus estava na festa? Ele disse que quem tivesse sede, beberia da água. Bastava beber da água. Quem tivesse sede, que viesse beber da água que ele tinha para dar, porque ele disse que se faria rios. Quem está dizendo que vai ter água aqui? Aquele que é a fonte. Aquele que é capaz de provocar uma inundação de graça, de provisão, de milagres, de coisas grandiosas. E ele está prometendo que vai ter água para encher o ribeiro e vai ter muita água para beber. Isso aqui tem que se pegar. Por quê? Porque Deus está falando de muita água justamente pelo fato que eu falei aqui no primeiro ponto. É que Josafá estava falando com Eliseu por ter gente necessitada de água no deserto com ele. Ele envolveu pessoas. E Deus disse, para essa medida aí, tem que encher. Porque Deus dá conforme a medida que eu incluo pessoas no meu projeto. Se eu, quanto ao dinheiro, quanto ao que for, não incluir gente, a limitação será permanente. Quando inclui gente, Deus sempre multiplica alguma coisa ali. Porque o propósito dele é encher de água. É por isso que eu creio na visão desse trabalho e desse ministério. Por isso que eu me dou ao ensino e me entrego totalmente ao ensino, porque eu sei que não faltará água. E não vai faltar, não é por causa de mim. Não vai faltar, é porque Deus é a fonte das nossas vidas. Ele é a fonte das nossas vidas. Só Ele pode me dizer e lhe dizer, sem cântaro, sem corda, sem nada no poço, vai ter água. Ele está dizendo no verso 17, não vão ver vento, não vão ver chuva, mas vai transbordar. Como? Não interessa. De que jeito? Também não interessa. Apenas cave, porque Deus dará além da medida. Deus fará. E me deu renovação.
uma forma que vai surpreender seu coração. Porque o tempo dele é chegado para uma multiplicação. O tempo dele é chegado para uma grande provisão. O tempo dele é chegado para que você viva a graça, desfrute da graça. Eu sei que tem gente aqui que ama esse trabalho, ama esse ministério, se sente filho, filha desse ministério. Porque se conectou ao nosso coração e sabe que são amados por nós. E independente do momento que está vivendo, Deus não perdeu de vista o seu depósito. Sementes que você plantou não foram esquecidas. Deus vai honrar a tua vida porque Ele é fiel. Descansa teu coração, porque este deserto não permanecerá como deserto sobre a sua história. Inclua a gente na sua agenda. Inclua a gente nas suas orações, inclua a gente nos seus jejuns, inclua pessoas porque Cristo morreu por pessoas. Inclua a gente. Por mais falho que você seja, mais fraco que você seja, Ele não está buscando a minha nem a sua perfeição. Ele está buscando a sinceridade da gente e Ele está dizendo que Ele não esquece. Paulo disse que Deus é poderoso para guardar o nosso bom depósito. E eu creio que Ele está olhando para esse depósito e dizendo: o Jefferson precisa, a Fabiana precisa, a Luciana precisa, o Souza precisa, a Fernanda precisa, a Wanda precisa, a Fátima Costa precisa, a Lucivânia precisa, o Brian precisa, a Laura precisa. E Ele está olhando e dizendo: eu vou fazer transbordar. Vai se encher de tanta água. Provisões vão chegar. Provisões vão chegar. Pixies vão encontrar a sua conta. Eu estou falando de provisões virão. Deus vai ampliar o espaço aonde você trabalha. Deus te abrirá uma porta como nunca antes abriu. E muitos daqueles que te veem como tu estás olharão com bons olhos para ti, porque tem gente te julgando pelo deserto que tu estás, pelo tempo que tu estás vivendo, mas a situação não permanecerá a mesma. Deus soprará um grande vento em teu benefício, para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação dele. Ele ainda cuida, Ele ainda abre, Ele ainda move, Ele ainda trabalha, Ele ainda se revela, Ele ainda está no controle das coisas. E Ele quer mover, e vai mover em favor da sua vida. Isto não é uma palavra para te emocionar, isto é uma palavra que procede da parte de Deus para a sua vida, porque o Senhor reina sobre os desertos também, e Ele se envolve com o ambiente, com o lugar, com a situação, com as circunstâncias que nós estamos envolvidos. Ele trará saúde, Ele trará provisão, Ele trará do seu cuidado. Eu estou dizendo esta noite que Deus moverá os céus de uma forma incomum, porque Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. É Ele capaz de fazer além. E Ele vai fazer isto pela sua história. Muitos dos seus serão beneficiados, porque aquele que tem água vai fazer jorrar. As águas do Espírito Santo vão fluir, as águas da provisão vão fluir, as águas daquilo que você está carente e necessitado, elas vão fluir. Eu quero que você, neste momento onde você está, feche os olhos por alguns minutos, por favor, aonde você está. Eu sinto como instrumento que está nas mãos de Deus nesta hora, que Deus está tocando-me como instrumento, está dizendo que Ele vai mover as coisas em seu favor. De olhos fechados, receba
o que Ele está depositando agora sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, porque você é alguém cujo coração é encontrado por Ele para viver a sua graça transbordante, e Ele está derramando desta graça agora sobre a sua vida, numa medida alta e gloriosa. Deus será glorificado, Deus será honrado, Deus será exaltado, Deus moverá os céus, Deus mostrará a fidelidade dele na sua vida. Não verá vento, não verá chuva. Em Oséias, capítulo de número 14, versículo 5, o Senhor diz: eu serei para Israel como orvalho. Você não ouve o barulho. Você não ouve barulho. Mas se você pela madrugada, ou quase amanhecendo, der uma olhada, você sabe que o orvalho está ali, derramado. Eu quero parar aqui neste momento, porque eu não posso ir mais longe. Essa já é a segunda live hoje, mas eu precisava trazer essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu entendimento e ao meu coração para a sua vida. Vai ter tanta água, vai se encher de água. Se você puder, abra suas mãos enquanto eu orar por você. Eu creio na ação do Espírito de Deus para prover, para providenciar, para cuidar, para trazer o que você carece, que você tanto precisa. E Ele vai mover as coisas em seu favor. Confie, descanse. Deus não erra nos seus planos. Confie, descanse. Deus não erra o endereço daqueles com quem Ele tem negócio. Vai se encher de água. Vai se encher de água. Deus vai trazer provisões sem limite e sem medida. Muitos dos teus desfrutarão das bênçãos de Deus e viverão para a glória de Deus junto com você. Prepare-se para o que Deus vai fazer fluir nesse contexto seco, nesse contexto apertado, neste contexto onde estás espremido. Prepara teu coração, porque a água, ela vai brotar. Deus vai fazer jorrar. Eninaradakia no como viasie menerene asto no como manakando que andaste narabanoe. Alarandaki ando como manasia tuita e ataca tomodoronomia. Amanunite que atacoma no como manasierga daqui a. Enderiara daqui ove nove nascemima no tio. Ederia da kawatata katokomoto muta kantomuti asemi. Emenderiara da kawatokomodo muti asie. Anderieri nikiandio yojemeniara da kawasia. Eu estou sentindo a glória do eterno Deus sobre nós. Emília da Gamandiácia. Vai mudar o cenário, vai mudar a história do ambiente da casa. A nuvem pesada sairá e repousará, a glória do Eterno estará baixinha sobre o lugar. Não há resistência e ataque que prevaleça. Há poder no sangue e no nome de Jesus Cristo para fazer prevalecer a provisão de Deus neste tempo. Deus tem pressa neste negócio.
Tu não vais ficar nesse deserto assim. Tu já choraste, solitária nestes dias, sem saber o que dizer, sem um ombro para chorar. Remeneio do comova, mas o tempo da alegria e da graça é chegado. Há um fluir, há um favor. Emelia da canto como tio revova nasce ergue de cadoje memelia nove vacia. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando das coisas e não vai ficar como está. Haverá um grande movimento de Deus neste negócio, porque Ele reina, Ele vive, Ele governa, Ele é o Senhor das nossas vidas. A água vai fluir nesse contexto deserto e Deus mostrará mais uma vez que Ele amparou até aqui e Ele continua amparando. Que Ele guardou até aqui e Ele continua guardando, que Ele sustentou até aqui e Ele continua sustentando. Está interessado nesse cuidado de Deus? Então deixe o Senhor trabalhar em seu benefício e veja como Ele vai agir, porque se você inclui gente na sua agenda, se você inclui pessoas e você ora, se você abençoa, se você semeia, se você honra as coisas de Deus, é impossível que o Deus que deixou os céus para morrer por gente aqui embaixo, Ele não vá suprir você para que você continue sendo um canal de bênção para aquilo que Ele tem feito nesta terra através de homens e mulheres que Ele usa. Prepara teu coração porque a alegria vai ser grande. Prepara teu coração porque a bênção vai ser grande. Prepara o teu coração porque o favor vai ser grande. Prepara o teu coração porque o Senhor mostrará a sua glória sobre a sua vida. Ele ainda é o mesmo. E Ele vai mover as coisas em seu favor. Aguarda, porque o Senhor ainda vive. Aguarda, porque o Senhor ainda reina. Aguarda, porque o Senhor ainda é o mesmo para prover, além do que você pede, além do que você espera, além do que você busca. Que Ele continue abençoando você, sua casa, sua família, seu lar. E que em tudo você tenha da parte dEle sempre seu cuidado e provisão. Que Deus destrave qualquer coisa que foi travado durante este tempo. E que Ele faça isto multiplicar na sua vida. Que Ele faça isto crescer sobre a sua vida. Que Ele faça isto avançar sobre a sua vida. Porque a água não será um tanto, não será um cântaro. Deus vai fazer transbordar. Eu profetizo sobre a sua vida o que eu creio sobre a minha. Porque eu creio que ainda receberei grandes ofertas. Eu creio que verei grandes pessoas ainda e muitas pessoas ainda se levantando e dizendo: eu sei que é sincero o que você faz e eu acredito em gente sincera e eu vou ajudar. Não será um tanto de água. Deus vai fazer transbordar. Este é o ano de destravar tudo. Este é o ano de se abrir as coisas. Há investidas para minguar, para desanimar, para abater, para acabar, para secar, para anular, mas não vai. Deus é fiel nas promessas que fez e vai honrar. Que saiam da frente todos aqueles que se opõem à sua alegria, à sua felicidade, porque o Senhor está passando contigo por cima de tudo. A água vai jorrar. E haverá milagres numa medida tão alta ainda. Remeneio do que mandia e evolácia.
Porque Deus é fiel no que faz. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que Ele te guarde preciosamente. E que você tenha uma madrugada de paz. E amanhã você não vai acordar para más notícias, mas para boas notícias. E se você não ouviu essa mensagem toda hoje, eu repito, vai estar já já no canal Jefferson Santos Ministros no YouTube. Assiste lá pela sua televisão e deixe a glória de Deus tomar conta da sala, da casa. E pegue esta palavra para a sua vida junto com a sua família. Porque o Senhor vai honrar o nome dEle nas nossas vidas. Eu me movo em fé e eu creio no Deus que honra a fé. Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão olhar até para os montes e dirão, saia da minha frente, lancem-se nas águas. E eles vão ter que obedecer, não há dificuldade que fique no caminho. Porque maior é o Deus que nós servimos, maior é aquele que reina, maior é aquele que governa, maior é aquele que domina, maior é aquele que está conosco. E Ele vai fazer coisas grandes neste tempo, e o nome dEle será honrado nas nossas vidas. Que seja assim, para a glória e o louvor do nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E lembre-se, não desista de você, porque nós estamos aqui orando todo dia pela sua vida. Nós não vamos desistir. Deus vai fazer algo por sua vida e você vai testemunhar e dizer, pastor Jefferson, Deus mudou minha história, Deus abriu os céus para mim, chegou um tempo novo na minha vida, chegou um tempo novo para minha casa, está liberado um tempo novo para a sua vida. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é grande e Ele reina sobre todos nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e continue sustentando todos nós debaixo da sua mão forte e do seu cuidado. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. E lembre, amanhã nós estamos aqui pela manhã, se o Senhor permitir, às 9 da manhã, dando uma rápida palavra. E à noite, temos o nosso culto aqui à noite. Missionária Lucivânia amanhã está junto com vocês aqui, dirigindo a nossa quarta da comunhão, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor!